Me consumiu de uma forma em que eu estava com uma crise no casamento, eu estava passando por uma crise financeira, que eu estava mais de um ano sem vender imóveis. Quem é corretor de imóveis sabe que é difícil quando acontece isso. Estava brigado com meus pais, com muita amargura no coração, e ainda foi acometido de uma doença chamada um tipo de arritmia cardíaca, no qual eu não conseguia caminhar 5 passos, que eu já estava cansado e sem fôlego. E eu me encontrei no fundo do poço, e no fundo do poço eu tinha duas opções: ou eu terminava de me afogar nele, ou eu olhava para cima. E durante muitos momentos se passou na minha cabeça de eu tirar minha própria vida, porque realmente eu me afogar no fundo do poço. Só que eu decidi olhar para cima, e quando eu olhei para cima, eu vi uma luz lá em cima, que essa luz era Deus. Só que eu percebi que na verdade ele estava lá distante, mas não porque ele tinha se afastado de mim, mas eu tinha me afastado dele. Porque eu lembrei quando eu era criança, eu gostava muito de ouvir as histórias da Bíblia, eu gostava muito de ler a Bíblia. E eu decidi escalar esse poço e ser mais próximo de Deus. E quando eu cheguei lá em cima, eu descobri que na verdade eu conhecia Deus só de ouvir, só de falar. Eu não tinha intimidade com Ele. E Deus soprou no meu ouvido uma frase que marcou a minha vida: "Você é meu filho amado, que traz sorriso para os meus lábios." E naquele momento eu percebi que eu nunca tinha me relacionado com Deus como se Ele fosse o meu pai. Eu nunca me permiti ser filho. E Deus falou: "Eu sou o Criador, eu sou seu pai. Deixa eu conduzir sua vida, que eu vou te direcionar para onde você tem que ir." E nesse dia eu descobri o porquê que eu nasci e quem eu sou. Nesse dia eu descobri que eu sou filho de Deus, que essa é a minha verdadeira identidade. E eu não sabia o que eu queria ser, porque eu não sabia quem eu era. E Deus falou para mim que assim como eu gostava de ouvir as histórias de Salomão, que Ele me dava acesso a essa sabedoria. E que a minha missão, o meu propósito nessa terra era desenterrar os tesouros que Ele plantou no meu coração e distribuir para as pessoas. Para falar essas palavras de sabedoria. E isso foi no meio da pandemia. E eu comecei a falar essas palavras para as pessoas. Eu comecei a falar de Deus, distribuía para os meus clientes, para os meus amigos. E inspirado por Deus, eu criei um canal no YouTube chamado Let the River Flow, que é Deixa o Rio Fluir em inglês. E esse canal eu criei com esse nome porque eu sentia que Deus estava fluindo as suas águas e cada um dos meus bloqueios emocionais eram curados. Você não precisa ter bloqueio de baixa autoestima, porque você é minha imagem e semelhança. Você não precisa ter bloqueio de timidez, porque pessoas podem estar morrendo porque você não está falando. Você não precisa ter bloqueio de procrastinação, porque a procrastinação ela é a ladra da sua alma. Você está deixando de fazer aquilo que eu quero que você faça. E a indecisão você também não precisa ter, porque eu já decidi, antes do dia do nascimento, o que você tem que fazer. E a necessidade de aprovação, que esse é o mais importante. Jesus já me aprovou há mais de 2000 anos atrás, e é a única aprovação que eu preciso ter. Queria agradecer, muito obrigado, que Deus abençoe, e deixe Jesus ser o protagonista da história de vocês, que vocês vão viver a vida verdadeira que vocês vão ter que viver. Deus abençoe.